dentro dos Estados Unidos, tem todo o interesse político, que a Elô falou, tem todo o interesse econômico também, Elô, enorme, que a gente está falando de uma indústria que pode ser trilionária no mundo, trilionária, a indústria do tabaco é um negócio trilionário, mas a gente está falando de uma medida corajosa e muito importante. Vamos falar de Brasil, gente. Elô, quase metade das mulheres que estão presas no Brasil, quase metade das mulheres que estão presas no Brasil estão presas porque estavam com um pouco de maconha. Isso é uma maluquice. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Gente, para você entender o tamanho desse absurdo, você antes tem que entender o que são as prisões no Brasil. As prisões no Brasil, a gente está falando de várias prisões onde a galera anda armada, diminuiu a quantidade de armas nas prisões depois que o PCC ganhou poder nas prisões, e aí eles ganharam tanto poder, e uma das exigências deles é que as pessoas não poderiam andar armadas, mas é óbvio que isso foi conquistado com um monte de morte, com um monte de briga, com um monte de luta, e não é que agora é todo mundo na paz, não sei o quê, é que o terror não deixa que as pessoas andem armadas. Mas alguém que entra numa prisão no Brasil está entrando no melhor curso de formação do mundo de organização criminosa. De bandido. Não tem, você entra numa prisão no Brasil e aí o cara está carregando um cigarro de maconha, o cara está carregando um cigarro de maconha, a menina está carregando um cigarro de maconha, ela entra numa prisão e sai fazendo parte do movimento. E sai num grupo que daqui a pouco vai estar assaltando o banco. E sai fazendo parte de um grupo que mata gente, que manda matar. É uma maluquice. É uma maluquice as pessoas serem presas e jogadas em celas com 20 pessoas, onde tem disputa para ver quem vai dormir sem ser em cima da latrina. Entendeu? Onde as pessoas, enfim, cometem todos os crimes, tortura acontecendo, chantagem, tudo, violência, por causa de um cigarro de maconha. É uma maluquice. E no Brasil isso acontece. Agora, por isso que eu falei, aqui uma crítica super construtiva, quando a gente coloca um liberou geral, a gente às vezes tira, entendeu, da seriedade que tem no Brasil um assunto como esse, que não é liberou geral, não. Meu irmão, salvou essas pessoas do inferno. É salvar um monte de vida. Sabe qual a chance, você que está assistindo, que é pai ou mãe, sabe qual a chance de, em algum momento da vida do seu filho e da sua filha, ele experimentar um cigarro de maconha? E, meu irmão, minha irmã, não me interessa se você é da igreja X, da igreja Y, se você tem um monte de dinheiro, se você tem pouco dinheiro, se é do Nordeste, se é do Sul, eu te garanto, é quase 100%. Que em algum momento da vida do seu filho ou da sua filha, eles vão experimentar um cigarro de maconha, a chance é quase 100%. Meu irmão, imagina, Deus que me livre, ele ou ela tenham assim, sintam esse revés. Vivam esse revés. E são pegos ali, com um cigarrinho de maconha. A próxima notícia que você sabe é que está lá no presídio, numa cela, com 30 pessoas, dormindo no chão, e estupro correndo solto, galera porrada, faca, ameaça, tudo dentro da prisão. E teu filho ou tua filha estão lá porque estavam fumando um cigarro de maconha. Imagina o quanto da nossa justiça está travada por causa de centenas de milhares de pessoas com processos que são pilhas e pilhas e pilhas, impedindo que as coisas importantes e sérias sejam julgadas, porque essas pessoas estavam fumando um cigarro de maconha. Imagina o quanto o Estado está gastando nessas prisões, no sistema judiciário, por causa dessas pessoas que fumaram um cigarro de maconha. Você alivia peso no Estado, você salva a vida dessas pessoas, você alivia o sistema judiciário fazendo isso que foi feito. E o Biden ontem, ele fez um post, eu acompanho isso bem de perto, porque eu acho que isso é uma medida tão corajosa e tão importante e tão difícil de falar por causa do preconceito que existe, mas ele fez um post falando, isso não quer dizer que a gente vai aliviar para o traficante, isso não quer dizer que a gente vai aliviar para o contrabando internacional,
isso não quer dizer que a gente vai aliviar. Aqui, ó. Today I'm taking the step. Ele continua depois, não é esse não. Ele falando que assim, não quer dizer que a gente vai. Ele está falando aí que ele está revertendo uma maneira de tratar a questão que faliu, que deu errado. É isso que é a guerra às drogas. Porque também, Elô, nos Estados Unidos, essa guerra às drogas foi utilizada para perseguir quem, gente? O povo negro que tinha acabado de conseguir várias vitórias. Vitórias que foram conquistadas com sangue de Martin Luther King, do reverendo Jesse Jackson, da vida do reverendo Jesse Jackson, de tantas pessoas que lutaram uma vida inteira para conseguir. Quando eles conseguem os direitos, aí o Estado tem que arranjar uma maneira de tolir esses direitos, de cortar esses direitos. Aí eles inventam a guerra às drogas para atingir a população negra, a população latina, a população pobre. Então, é uma notícia importantíssima, é maravilhosa. Talvez seja até a notícia mais importante do dia do ICL. E a gente tem que começar a tratar as drogas como uma coisa assim muito séria. Muito séria. Sair desse lugar que às vezes a gente até entra, porque a gente tem vergonha de falar sobre maconha. Então a gente faz uma gracinha para tirar a nossa vergonha e falar. Não, vamos falar de peito aberto, de cara lavada, porque é um assunto que faz parte da vida de todo mundo. Até quando a gente vai esconder? Então, muito legal você trazer isso, Elô. É um tema muito importante aqui para a gente. E eu espero que no Brasil a gente, viva o quanto antes um dia como esse, que os Estados Unidos viveu ontem. Porque isso é muito importante como país, né? Pelos nossos filhos e filhas, pela organização da máquina do Estado. Tudo isso se beneficia com uma medida como essa tomada nos Estados Unidos.